Saíram então as especificações finais sobre o novo console da Microsoft. O pessoal já lançou alguns vídeos repetindo essas especificações e dando também algumas opiniões, mas a minha ideia aqui é trazer um negócio diferente para vocês. Eu gosto de ir muito a fundo nas coisas, né? Então eu fiquei olhando aquelas fotos, pegando um pouquinho os pedaços dos part numbers nas memórias, dando uma olhada nas especificações e tentando descobrir alguma coisa nova. E eu descobri um negócio interessante sobre o sistema de memória assimétrico que o Xbox tem, e eu quero trazer hoje para vocês, junto com outros detalhes também sobre o que eu penso sobre essa nova geração de consoles e por que eu acho que ela pode voltar a trazer inovações e coisas bacanas pra gente. Então, sem mais delongas, vamos lá! Pessoal, vamos começar entrando direto no sistema de memória assimétrico do Series X. A gente vai entrar um pouco mais a fundo para explicar por que ele tem duas taxas de largura de banda diferentes. Essa parte do vídeo vai ser um pouco mais técnica, então a gente aproveita e já se livra logo de cara, no início do vídeo, dos fanboys acéfalos que não agregam em nada no canal. Bom, para entender o sistema de memória do Series X, primeiro a gente vai ter que dar uma olhada numa GPU moderna. Vamos começar com a RX 5700 XT, que é uma placa com barramento de memória de 256 bits. A gente pode ver que ela tem 8 chips de memória GDDR6, cada um com a densidade de 1 GB. Para cada chip, a gente tem um barramento de 32 bits. Então, olhando aqui para a arquitetura do chip nave, a gente pode ver que cada par de memória vai se conectar num controlador de memória de 64 bits, totalizando assim os 256 bits. Essa parte dos 32 bits vai ser fundamental para aquele pessoal que fica fazendo crítica do tamanho das memórias das placas de vídeo. É bem comum ver gente sentando pau dizendo coisas do tipo: que a Nvidia não botou uma 1060 de 4 GB em vez dessa de 3? Que cagada! Bom, a Nvidia não poderia simplesmente soldar dois chips de 512 MB no PCB para dar mais 1 GB. Aonde é que tu vai conectar eles se não tem um controlador de memória planejado? É por isso que vocês só vão ver essa GPU em configurações de 3 ou de 6 GB. Todos os chips de memória precisam ser simétricos. Então, a gente só vai ter 6 chips de 512 MB ou 6 chips de 1 GB. Até teve um modelo de 5 GB na China, mas como um dos canais de memória não foi usado, essa era uma placa com barramento de memória de 160 bits. Agora que a gente já esclareceu a questão da interface de memória, vamos aprender a calcular a largura de banda. Para isso, a gente precisa saber a velocidade dos chips de memória, que no caso da 5700 XT é de 14 gigabits por segundo. Essa taxa de transferência é mais popularmente usada em MHz, no caso, 14.000 MHz efetivos. A gente vai pegar esse valor, multiplicar pelo barramento, que é de 256 bits, e depois dividir por 8 para chegar no valor final de 448 GB por segundo. Perfeito! Agora que a gente já sabe como funciona o barramento de memória das GPUs modernas e também como calcular a largura de banda, vamos tentar entender o sistema de memória assimétrico do Series X. Olhando o PCB, a gente pode ver que no total são 10 chips de memória. Com barramento de 32 bits cada, a gente chega no total de 320 bits. Os chips de memória são GDDR6 de 14 gigabits. Então, para fazer o cálculo de largura de banda da GPU, vamos pegar 14, multiplicando por 320 e dividir por 8. Então, chegamos nos 560 GB por segundo, que são especificados na página. Mas espera aí, por que nessas especificações também tem 336 GB por segundo? Bom, é aí que vem o pulo do gato. Lembram que eu falei que o sistema de memória de uma GPU precisa ser simétrico? No caso do Series X, a coisa ficou bastante confusa, porque a gente tem um sistema de memória assimétrico, conforme a Digital Foundry mostrou aqui. Essa imagem inclusive me confundiu na hora de mapear o sistema de memória, porque ela é meramente ilustrativa, já que os chips que eles estão mostrando aqui são todos de 2 GB. Vamos entender. Depois de apanhar bastante, tentando ler o part number das memórias, eu consegui mapear elas por eliminação. Vejam bem, esse primeiro módulo, que tem o final BC, dá para ler bem, quase por completo. Navegando até o site da Samsung e vendo os produtos de GDDR6, dá para encontrar ele ali, mostrando que a densidade é de 8 GB, ou seja, 1 GB. O outro chip, que parecia ser um Kali no fim, só poderia se enquadrar como um M, e como o sistema é assimétrico, ficou fácil de identificar ele como um IC de 16 GB, ou seja, 2 GB. Então, agora que a gente já sabe que os chips com final BC são de 1 GB e os chips de final BM são de 2 GB, vamos começar a mapear esse sistema. Essa primeira fileira de 3 ficou fácil de identificar: BC, BM, BC. 1 GB, 2 GB, 1 GB. Do outro lado, dá para ver só um chip, que tem o final BC, e portanto é de 1 GB. A fileira de 4 está bem apagada, mas esses dois primeiros chips têm o número 925 bem em cima do part number, o que corresponde aos chips de 2 GB. Nessa outra foto, não dá para ver quase nada, mas a gente consegue pegar aquele da ponta, que tem o final BC, ou seja, 1 GB.
Então, se o total de memória é 16 GB e a gente mapeou 7 dos 10 chips, num total de 10 GB, esses outros 3 chips só podem ser de 2 GB para poder fechar a conta. E então, os 16 GB ficaram distribuídos assim no PCB. Tá, mas antes tu não tinha dito que o sistema de GPU precisava ser simétrico? Como que isso vai funcionar? E a resposta está escondida nas especificações do Series X. Como vocês podem ver, a gente tem 10 GB a 560 GB por segundo, e a única forma de ter essa largura de banda é usando os 10 chips de memória. Sobram 6 GB, a uma largura de banda menor, 336 GB por segundo. Ou seja, utiliza 1 GB dos chips de 2 GB. Como cada chip tem a largura de banda de 32 bits, a gente tem 6 vezes 32, 192 bits. E assim, a GPU, que é o principal componente do console, se mantém simétrica e consegue utilizar toda a largura de banda disponível. Já o CPU, áudio e I/O ficam restritos a 192 bits. Mas no One X a gente não tinha um barramento de 384 bits para todo o sistema, por que agora eles foram separados? Bom, esse conceito tem tudo a ver com a frequência das memórias. Quanto mais rápido, melhor precisa ser o sinal para chegar até o controlador de memória. Sabem como eu sempre falo que as placas-mãe de 2 slots normalmente conseguem fazer um overclock de memória melhor? Então, isso tem tudo a ver com a otimização da trilha que vai desde o chip de memória até o controlador de memória do CPU. Nos processadores mainstream, a gente tem 2 controladores de memória de 64 bits, e portanto, dual channel. No momento que você tem 4 slots para chegar em 2 lugares. 2 slots vão levar até um canal de memória e os outros 2 vão levar até o outro. Isso acaba criando uma complexidade maior nas trilhas e no sinal que chega até o CPU. É por isso que você provavelmente nunca vai ver um recorde de frequência de memória em uma placa de 4 slots. E mais que isso, as placas recordistas normalmente vão ser mini TX ou mini DTX. Quanto menor a distância, maior a integridade do sinal. Passando para o Series X, a gente vai ter memórias que vão sair de 6.800 MHz efetivos do Xbox One X para 14.000 MHz efetivos no Series X. Com isso, a gente precisa de uma trilha mais otimizada ainda, que é o que dá para ver aqui. No One X, os chips são mais distantes e tem uma trilha mais longa. No Series X, os chips são bem mais próximos do SoC. Com isso, a gente já tem uma maior integridade no sinal. Mas alimentar um SoC tão complexo precisou de uma solução mais criativa. E para tornar isso uma realidade, eles acabaram criando esse sistema assimétrico de memória. Bom pessoal, agora que a gente já discutiu sobre o sistema de memória, vamos falar um pouco sobre o arrefecimento do Xbox Series X. A gente pode ver ali que existe um Vapor Chamber, né, que é semelhante a um heat pipe. Basicamente é uma câmara de vapor, né, não sei se existe uma tradução literal para isso, onde a gente tem uma parte de cobre embaixo e a gente tem aletas de alumínio na parte superior. Como é que ele funciona? Né? Nessa parte de cobre, que é selada, a gente tem um líquido que com o calor do SoC, dos VRMs, de todo o PCB ali do Series X, esse líquido vai evaporar, né? Ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, e no momento que ele evapora, ele atinge a parte fria, onde tem as aletas ali do dissipador, onde vai estar circulando ar junto, né, com o fan que tem ali do Xbox Series X, que é um fan que faz exaustão, né, para cima, parte superior. Quando ele chegar nessa parte superior, ele vai condensar, ele vai voltar ao estado líquido e através da ação capilar, ele volta para a parte de baixo, fazendo um novo ciclo de arrefecimento. Né? Isso acontece de uma forma bem rápida e ele é um ciclo bem eficiente, ele acaba tornando o arrefecimento bem eficiente, diferente de um fan tradicional, um dissipador tradicional. Então, é por isso até que a gente consegue atingir esses clocks, essas frequências relativamente altas, tanto no CPU quanto na GPU, diferente do que a gente viu nos consoles da geração anterior, né? E partindo para esse assunto, vamos falar agora um pouco sobre, deixa eu ver aqui, na ordem eu setei a GPU. Vamos falar um pouco sobre a GPU, que é o chip gráfico do Series X, tá? A gente tem um chip com arquitetura RDNA 2, que a gente não tem no mercado hoje, tá? Isso tudo posso que o pessoal já falou, então, mas vamos repetir aqui e tentar trazer alguma coisa nova. Ele vai estar rodando a 1825 MHz, né, uma frequência alta, uma frequência de placas de vídeo de desktop mesmo, né, não é uma frequência capada, que nem a gente teve na geração anterior. Então, esse chip ele tem 52 Compute Units. Dentro desses Compute Units, a gente tem 64 shaders, que são os Stream Processors. Então, a gente tem 52 vezes 64, vai dar, vou olhar a colinha aqui, 3.328 shaders no total. Tá? O que acontece? A gente tem, na verdade, inicialmente 56 CUs, né? Para não falar outra coisa, CUs. A gente teria 56 CUs, mas eles são desabilitados, 4 deles são desabilitados,
para a gente ter um aproveitamento melhor do silício, né? Isso é muito comum na indústria de placas de vídeo. Por exemplo, a 1070 Ti era uma 1080 com alguns cores ali desabilitados, né? Alguns CUDA cores, cada um usa uma nomenclatura diferente, e mais memória GDDR5, né? Muitas vezes eles fazem isso, por exemplo, a 1660 Ti, ela é uma 1660 com alguns cores a mais, né? No caso, a 1660 tem esses shaders desabilitados em função da qualidade do silício, né? A questão da alteria do silício. O chip não saiu lá com tanta uma qualidade como deveria, então vão ser desabilitadas algumas unidades, justamente para que o rendimento do que é fabricado desculpa, não é, né, aquele negócio que está aí que está desmonetizando os canais, não se preocupe. Então, para que seja aproveitado, né, todos esses chips de uma forma eficiente, eles acabam desabilitando para que tanto o chip com qualidade boa, o chip com qualidade ruim, acaba entregando a mesma coisa. Então a gente tem um rendimento maior, a gente não tem tanto desperdício de silício assim. Então essa é uma especificação muito boa, né? Ela está acima de qualquer coisa que a AMD tem hoje no mercado, acima da 5500 XT, desculpa, 5700 XT. E deve ser uma placa aí, pelo que o pessoal vem falando, a nível de uma RTX 2080. Eu acredito que por ter esse RNA 2, né, trazer algumas novidades, como eles falaram lá no evento lá para os investidores da AMD, que seria 50% de eficiência sobre watt, deve envolver alguma coisa estranha ali de Ray Tracing no meio, nesse cálculo deles, mas eu acredito que sim, que tem uma melhora em cima do RNA 1, então eu diria que provavelmente está mais próximo de uma 2080 Super hoje, e não a 2080, né? O Digital Foundry mostrou um teste lá do Gears of War 4, é o 4? O 5? Desculpa, é o 5, em Ultra 4K, e dizendo que teria uma performance semelhante que eles rodaram no teste de uma 2080. Eu achei um pouco engraçado porque no screenshot do fundo não estava pegando bem 60 frames, mas enfim, é um jogo que já tem uma engine meio manjada, Unreal 4, né? E na questão do Xbox Series X que estava rodando a 60 frames, tinha alguns enhancements a mais, né? O pessoal disse que tinha alguns enhancements a mais que não estavam disponíveis para o PC. Então eu acredito que seja um pouco mais em direção da 2080 Super, né? Sabendo aí que não dá para dizer que exatamente o hardware da AMD e o da Nvidia tem a performance, né? Mais ou menos equivalente. A gente sabe que, por exemplo, uma 5700 XT vai ser melhor que a 2070 Super em alguns jogos e outros não, né? Então tem essa questão aí, mas mais ou menos o que teria no mercado hoje eu acredito que seria próximo de uma 2080 Super, que é uma placa bem cara, né? Ela está acima aí do que provavelmente vai ser o preço do console hoje, então é um salto muito grande que a gente vai ter nessa geração. E a gente vai finalmente poder ter, acredito eu, jogos em 4K com qualidade boa e 60 frames por segundo. Com licença. E isso vai gerar uma discussão que eu vou deixar um pouco mais para o fim ali, em relação ao mercado de hardware, tá? Vamos passar para a parte do CPU agora, para tentar cobrir tudo e depois finalizar essa discussão interessante. Que, por sinal, eu acho que vem inovações aí, vem coisa bacana. Mas vamos discutir mais pro fim. Cobrindo agora a parte CPU, tá? CPU com arquitetura Zen 2, nada de novidade, 8 cores, 16 threads. Tá trabalhando aí quando tem o SMT ligado, né, que seria o equivalente do Hyperthreading do lado da AMD, trabalhando 3.6 GHz e com o SMT desligado, 3.8 GHz, né, tem um boostzinho. Atualmente a informação que a gente tem ali pelo vídeo da Digital Foundry é que foi testado o Gears of War 5, né, com o SMT desabilitado, e que provavelmente vai ser usado o SMT desabilitado na questão de retrocompatibilidade e os jogos que estão saindo agora, né, que foram planejados para 8 threads, né, que é o que tinha o chip Jaguar, que era imensamente inferior, né, na verdade o grande salto sim, para o console agora poder ver 60 frames vai vir da questão do CPU, né. Antigamente aquele chip Jaguar ele tinha um IPC horrível, né, o número de instruções por ciclo, ou seja, a eficiência por clock dele, um pouquinho, filé, deu filé. Deu, filé, deu. O cachorro tá aqui fazendo, aloprando. Então, filé. Então, esse vai ser um grande salto que a gente vai ter em relação à geração anterior. A gente vai ter um processador que vai conseguir suprir a GPU o número de instruções que ela precisa lá para renderizar os 60 quadros por segundo. Então, essa é uma mudança bem interessante, né? Eu não sei como é que fica a questão interna de como é que ele vai usar essas memórias GDDR6, né?
isso vai ser alguma mágica que eles vão fazer lá dentro, mas provavelmente vai vir uma frequência bem alta também. Então vai ser melhor aí do que tá usando memória 2400 MHz ou 266 que muitas vezes o pessoal usa num setup mais custo-benefício, né? Provavelmente, enfim, não vou palpitar sobre isso porque a gente não tem informações. Então na parte de CPU a gente vai ter um salto muito grande junto com a parte de GPU também, né? Podendo entregar esses 60 quadros, quem sabe até mais, quem sabe alguns jogos 120 FPS. Beleza, vamos ver o que eu anotei aqui na ordem. A questão de ter um NVMe, um dispositivo de armazenamento de velocidade rápida, né, que é diferente dos HDs que a gente tem agora, vai ser algo bem interessante também, mas eu não vou entrar muito em detalhes. Eu só acho que agora a gente realmente vai poder fazer um uso bom de memória virtual, né, poder fazer um swap com coisas que vão aparecer ali na frente, poder estender um pouco essa memória RAM aí do sistema, né. Então esse console vai trazer loadings mais rápidos, enfim, coisas que todo mundo já cobriu, né. Vamos partir agora então para uma discussão final com as minhas opiniões, considerações, fazer um papo interessante aí, já tendo essas especificações em mão. Então a primeira coisa que eu queria salientar, que eu achei bem interessante, é em relação a essas especificações, comparando elas com a geração anterior. Na geração anterior, a gente teve um hardware equivalente ao que seria um hardware intermediário no mundo dos PCs. Isso na parte gráfica, porque na parte do processador já era, esse chip de agora ele já era um chip bem inferior. O que acontece? A gente tinha, por exemplo, no Xbox One, algo equivalente a uma 750 Ti, e no PS4 a gente tinha algo equivalente a uma 270X. Tá? Agora a gente tem, e na época essas eram placas intermediárias, não eram placas high-end, né? Não era uma 290X, não era nada algo do além. Então agora a gente tem um hardware equivalente a um hardware high-end, né? Não é uma 2080 Ti, talvez venha, né? Talvez surpreenda a gente. Mas eu acho que vem perto do topo, ele vem perto de uma 2080 Super, vem algo realmente bom, algo mais próximo do high-end, tanto em GPU, né, na placa de vídeo, como também na parte do CPU, que é equivalente a um Ryzen bom, um Ryzen 7. Beleza, então o que isso representa, na minha opinião, para o mundo dos games? Representa que a gente vai ter inovações e a gente vai ter um hardware de sobra para os desenvolvedores poderem realmente trabalhar nos jogos e não terem que ficar preocupados com limitações. A parte do Ray Tracing, que eu acho que é a parte que vai se destacar agora com os consoles. Tendo um hardware para Ray Tracing, a gente vê que isso vem evoluindo aos poucos, né? Não foi uma adoção tão rápida. Desculpa, mais uma vez. Não foi uma adoção tão rápida, porque era uma tecnologia nova, né? As engines ainda estavam adotando isso de uma forma inicial, e ao longo do tempo as coisas vão se otimizando, vão aparecendo coisas mais interessantes em relação ao Ray Tracing. E agora com o Ray Tracing tendo hardware disponível nos consoles, né, porque não é só o chip gráfico, já foi confirmado aí que tem um hardware dedicado a Ray Tracing, agora eu imagino que isso vai começar a aparecer, começar a ser otimizado e vai aparecer muito mais nos jogos novos, reflexos, iluminação sendo renderizada em tempo real, trazendo mais realismo aí para os games, que eu acho que vai ser uma coisa bem interessante aí nos próximos anos, vai ser desenvolvido, vai trazer para o PC também. E isso eu acho que é uma tendência que vai trazer essa inovação aí pra gente nos jogos. Então, diferente aí do que foi a geração anterior, né, do Xbox One e do Play 4 e esse refresh aí no meio da geração, a gente vai ter um hardware realmente muito bom, semelhante ao que a gente teve na época do Xbox 360 e do Play 3, que foi um hardware meio diferente, ele é meio difícil de trabalhar, mas foi um console que teve uma longevidade, né, ele foi bem resiliente, durou muitos anos, que conseguiu trazer aí muitas inovações gráficas, muitos jogos interessantes, que foi o que realmente popularizou o game entre o pessoal, né? Eu acredito que o 360 e o PS3 foi uma época que teve uma grande adoção de games aí de modo geral, na população, pessoal, todo mundo. Então eu espero aí que realmente esse console novo, né, esses consoles novos saindo, vão ter uma adoção maior, pessoal, ao longo do tempo eles vão ter uma durabilidade maior, né, minha opinião, e o pessoal vai conseguir adotar eles dando assim mais recursos para os desenvolvedores trazerem jogos melhores sem se preocupar tanto na parte de hardware, né? Pelo menos é o que eu espero, porque os jogos atuais eles têm deixado a desejar muito, né? Com algumas exceções. Putz, se a gente vê lá a época do Mega Drive, do Super Nintendo, sei lá, arcade, né, o Geo, a gente tinha tecnologias fantásticas ali. O pessoal usava aquele negocinho de memória para entregar um negócio fantástico. Vou jogar, sei lá, Streets of Rage 2 hoje, eu acho da hora ainda, eu vou jogar ali de boa. Vários jogos desses antigos são
os caras desenvolveram com, porra, uma tecnologia que era muito, não obsoleta na época, né, mas tinha muita restrição, e mesmo assim o pessoal tinha criatividade, driblava lá os limites do hardware e conseguia trazer inovação. A Sony vem trazendo alguns títulos assim, a gente vai esperar agora para ver o que é o The Last of Us 2, mas eu acho que dentro desse lado criativo eles têm se destacado mais além da Microsoft, né. Talvez por isso a Microsoft tenha optado por trazer um hardware mais forte, né, ter um diferencial, enquanto eles ajeitam aí as questões de estúdio e desenvolvimento de games. E até porque o Xbox One, quando saiu, ele tinha um hardware bem inferior, né? Ele tinha memória DDR3, a GPU era um pouco inferior, ele ficou um pouco atrás nessa questão. Então a Microsoft viu que não é bom ficar atrás, né? Inclusive na época do Play 3 e do 360 eles estavam à frente, então eles voltaram a tomar frente aí para não ter nenhum problema de hardware. Outra coisa que eu queria discutir, a relação do mercado de hardware com os consoles. Qual vai ser o preço dos consoles? Ninguém sabe, mas, pelo histórico, a gente sabe que o Play 3, por exemplo, foi lançado na faixa de $600 e não obteve muito sucesso. Então eu acredito que mesmo tendo esse hardware, todo esse hardware high-end, que hoje, pô, uma 2080 Super vale mais que vai sair o console. Na minha opinião, vai ser, né? Eu acredito que vai sair ali pela faixa de 500, talvez $600. Vai ser um hardware muito custo-benefício em relação ao mercado de hardware hoje. E eu acho que isso pode sim impactar o mercado de hardware, porque vai ser difícil a gente ter um hardware equivalente gastando aquilo lá. Não tem como, né? Claro que a gente vai tentar fazer, né? Casual Gamers a gente vai enjambrar alguma coisa ali e ver se a gente consegue entregar performance por um preço reduzido. Mas vai ser um desafio bem grande em relação à geração anterior. O que mais que eu anotei aqui? E para encerrar agora, vamos falar sobre o impacto do lançamento desse console no mundo do hardware, né? Eu acredito que o console vem aí com um preço bem competitivo, na faixa de $500 a $600. Não acredito que vá ser mais que isso, né? As empresas compram em lotes muito grandes, elas negociam isso à frente do tempo. Então isso já está bem negociado entre a AMD e a Microsoft e a Sony, né? Inclusive, a gente tem que ver o fator de que as empresas fazem dinheiro realmente com o software, né, com a loja lá da Microsoft, pagando licenciamento para eles, e não com o hardware em si. O hardware em si, para eles é só um veículo para conseguir atingir todo esse ecossistema e os jogos, que é onde eles realmente fazem dinheiro. Então, esse preço, que eu estimo que seja de 500, talvez $600, vai ser um negócio que vai ter um impacto no mundo de hardware. A gente sabe que uma 2080 Super hoje é mais caro que isso. Então, o mundo de hardware vai ter que na próxima geração ou trazer algo a nível intermediário com o preço de uma 1660 Super, algo com o desempenho de uma 2080 Super hoje, ou esses próximos anos vão ser um pouco reduzidos no mercado de hardware. Claro que vai ter evolução ao longo dos anos, mas se essa nova geração não trouxer isso, na minha opinião, a gente vai dar uma estagnada, porque o console vai ser uma opção com um custo-benefício melhor. O console já tem uma adoção maior, o mercado de hardware que vende mesmo, que vende bastante, é o mercado intermediário. Claro que existe muito entusiasta que compra coisa de ponta, mas o volume de placas, se a gente entrar no Steam, entrar em qualquer lugar, se a gente ver uma pesquisa, o hardware intermediário é o que vende, é o que move as vendas no mundo de hardware, né? Então, se essa nova geração não trouxer aí um preço melhor de uma placa a nível de 2080 Super para o segmento intermediário, eu acredito que sim, que os próximos anos o mundo do hardware vai dar uma parada, a não ser que eles tragam alguma coisa inovadora e bacana para a gente ver. Ao longo dos anos, claro que tecnologias novas vão ir saindo, mas esses próximos anos eu acho que realmente pode dar uma estagnada aí no mundo hardware e a gente vai ter que acompanhar para ver o que a Nvidia tem para trazer na próxima geração, que eles sempre tem muita coisa escondida, né? A AMD, Big Navi vai trazer as tecnologias novas lá, com 80 CUs, Compute Units, vai ser uma placa que vai esmagar a 2080 Ti. Provavelmente não por muito tempo, né? A Nvidia sempre tem uma carta na manga. Mas é bom ver que a AMD está rampando e podendo trazer, assim, peças GPUs com melhor performance pra gente. Para trazer essa competição sadia entre as duas empresas, que trazem novidades tecnológicas que são boas para todo mundo depois do corte, né? Essa é a discussão, então, que eu queria ter com vocês. Acho que a gente vai ter anos bem interessantes aí nos próximos 2, 3 anos. E talvez para frente também, né? Eu espero que muita coisa interessante seja desenvolvida em relação ao Ray Tracing, tecnologias novas, API novas,
que comecem a aparecer aí e trazer realmente coisas interessantes de um salto de geração para outra, que é o que a gente espera nesse mundo aí. A minha única preocupação em relação ao Series X e essa nova geração é o fato de que a Microsoft anunciou que por mais um ano aí, eu não sei se foi 1 ou 2 anos, eles disseram que tudo vai sair no Series X, vai rodar também no Xbox One, lá o Xbox mais básico, que tem um hardware bem fraco. Isso é legal, é bacana, é interessante, mas de certa forma ele acaba tornando esse salto de geração, que normalmente a gente vê do Play 1 pro Play 2, nossa, o troço foi um absurdo. Acaba tornando isso limitado, porque os desenvolvedores vão ter que se preocupar em suportar aquele hardware antigo, né? Rodar pelo menos 30 frames naquele console antigo, e não poder dar tudo que eles têm ali em relação ao hardware novo, sem poder se preocupar em relação aos consoles antigos. A Sony não deu esse tipo de anúncio, né? Então talvez eles tragam aí coisas mais interessantes, com visual, mais novidades. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de toda forma, esse futuro parece bem interessante aí pro mundo dos games. E com certeza vai sair bastante bacana. A gente vai estar aqui para cobrir. Vai estar seguindo a parte de hardware também. E vamos trazer aí nossas maluquices, nossos hardware custo-benefício, nossos overclocks, nossas coisas técnicas. Tudo isso aí vocês podem esperar aqui no canal. Vamos seguir, vamos ver o anúncio da Sony. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, valeu pessoal, até a próxima. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima.